professor. Sim. Vamos lá, gente. Boa noite. Noite para todo mundo aí. Então, vamos lá. A gente vai continuar aí falando da farmacoeconomia, ok? Então, a gente finalizou com esse slide na aula passada, que a saúde não tem preço, mas ela tem um custo. Então, ela custa alguma coisa, né? Então, ela não tem preço. Eu gostaria de dar o máximo para o meu ente querido, gostaria de ter o melhor possível para a minha saúde, mas eu tenho dinheiro para pagar? Quanto custa tudo isso? Ok? Então, esse é o desafio que a gente tem do sistema de saúde, né? Então, a gente trabalha com essa tríade aqui, né? Com essa pirâmide aqui. Então, qual é o mínimo que eu quero? Qual é o mínimo desejável? Abaixo disso não me atende. Qual é o mínimo que eu preciso? Desde que esse mínimo é o máximo que eu possa pagar. Então, não adianta eu querer ter o mínimo, mas aquele mínimo eu também não posso pagar aquele mínimo possível. Então, qual é o mínimo que eu desejo? Qual é o máximo que eu posso pagar com o mínimo de restrições? Então, qual é o melhor medicamento que eu tenho? O melhor medicamento que eu tenho é tal, mas eu posso pagar? Não. Então, quanto que eu posso pagar? Que tenha menor número de restrições. Vamos lembrar aí daquele exemplo que eu dei da infecção urinária. Então, adianta, qual é o mínimo desejável? Eu preciso de um medicamento que me cure, que seja eficaz contra aquela infecção urinária. Mas quanto que eu posso pagar? Se eu posso pagar uma quinolona de última geração, que é um dos mais caros, ok. Se eu não posso, quanto é que eu posso pagar? Desde que eu tenha um mínimo de restrições, né? Que atenda a minha necessidade aí. Então, isso é quando eu falo sobre saúde. O ideal é saúde para todo, é ter tudo para todo mundo. Esse é o ideal, mas a gente tem condições disso? Não. O que a gente quer, o que a gente pode? Até onde a gente pode ir? Então, é isso que a gente está discutindo aí dentro de farmacoeconomia. Então, já se falava, né, já se fala bastante, há alguns anos aí se fala aí, em termos de farmacoeconomia, o custo da saúde, o custo do viver. Então, isso está sendo discutido em mídias aí, né? Mídia escrita, mídia falada, mídia eletrônica, está sendo bastante discutido. Tudo isso tem um preço, tem um valor. Quanto custa tudo isso? A gente tem condições de pagar? Sim ou não? Então, é esse tipo de discussão que a gente vai estar apresentando aí. Então, eu gostaria que vocês se colocassem, né, a palavra que eu tenho usado muito no ano passado, neste ano aí, que entrou para o meu repertório aí, a palavra empatia, né? Então, vamos nos colocar primeiro no lugar da sociedade, eu como indivíduo da sociedade. Eu quero ter o acesso universal a tudo, eu quero ter acesso a todos os medicamentos. Eu quero que os nossos medicamentos que eu tenho aqui, que eu tenho acesso, sejam seguros, sejam eficientes. Mas eu quero pagar pouco. Eu quero acesso a tudo, quero medicamento seguro, eficiente, mas quero pagar pouco. Eu quero maximizar, melhorar o recurso que eu tenho, a grana que eu tenho e ter poucos medicamentos. Quer dizer, não é ficar tratando aquela patologia com um monte de medicamentos. Então, o menor uso de medicamentos possíveis. Agora, vamos nos colocar no lugar da indústria. Então, imaginem-se amanhã vocês formados aí e vocês trabalhando na indústria também. Então, a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Eu preciso fazer manutenção do meu emprego, quer dizer, a indústria precisa sobreviver. Então, a indústria ela só quer lucro. Então, eu estou falando aqui de lucro, mas eu estou pensando em lucro de forma ética. A indústria quer o maior preço possível. A gente discutiu lá, quando a gente falou de ensaio clínico, quanto que a indústria gastou, quanto é que ela gasta, a indústria aí, para fazer os ensaios clínicos, os estudos clínicos aí. Então, a indústria ela quer o quê? Ela quer ganhar dinheiro, ela quer o medicamento no maior preço possível. Nós vamos discutir preço de medicamentos um pouquinho mais para frente. A indústria ela quer estimular o consumo. Você pega aqueles propagandistas, até propaganda de televisão aí, pessoal que fica aí durante o dia, esses programas de televisão que passam aí no período da tarde, todos eles têm um monte de comercial de medicamento, um monte de propaganda daqueles medicamentos que são isentos de prescrição, sabe?
ômega, óleo de peixe, tem muita coisa, fortivirons, medicamentos aí, vitaminas. Então, a indústria quer fazer o quê? Ela quer estimular o consumo, ela quer disponibilizar novos produtos. E a gente viu de novo, lembrando que novo produto é novo medicamento. O que eu posso ter com esse novo medicamento? Eu posso ter um preço mais caro e medicamentos que a gente não tem todo aquele ensaio clínico de fase 4 lá. Vamos lembrar no ensaio clínico de fase 4. Então, a quebra da patente, o monopólio, então a indústria também precisa de grana para sobreviver. Né? E como é que a gente vai trabalhar nessa balança? Como é que a sociedade vai contrabalancear essa angústia, essa necessidade da indústria? Ok? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é um dado que eu tenho aqui, consegui resgatar até 2018, o gasto de medicamentos com o Ministério da Saúde. Então, assim, gente, o que eu quero dizer para vocês? Dizer que o Ministério não gasta, dizer que o governo não gasta com medicamento é mentira, tá? E eu não estou aqui para defender governo nenhum, por favor, eu estou com os dados aí para mostrar. Eu nem gosto desse governo que a gente está aí, mas não estamos discutindo política aqui. Eu estou trazendo dados para serem discutidos. Então, dizer que o governo não gasta é mentira. Está aqui, ó, gasto de medicamentos do Ministério da Saúde, em bilhões de reais. Então, gente, em 2008, vamos pegar 2008 a 2016, dão aí 8 anos, 9 anos corridos aí. O que eu tenho? Eu tenho mais do dobro foi gasto com medicamento. Então, gente, quem que em 10 anos aí, ou melhor, em 8 anos, aí, 9 anos, teve o dobro do salário, teve o salário corrigido pelo dobro, quer dizer, passou a ganhar o dobro do que você ganhava, certo? Não estou falando de mudança de cargo, estou pensando no mesmo cargo, vamos fazer de novo aquela associação com o salário. Ninguém passou a ganhar o dobro, gente, não passou a ganhar o dobro. Então, assim, houve um investimento bastante alto, sim, com gasto com medicamentos aí da parte do Ministério. Mas as nossas necessidades se tornaram maiores. De novo, vamos lembrar tudo da aula passada. Né? Eu quero trocar meu carro, aquela brincadeira que eu fiz, está trabalhando, tem carro, tem, então você quer trocar o carro, então tudo isso, cada vez é maior a nossa necessidade, o nosso desejo é cada vez maior. Então, assim, a gente tem cada vez mais novos medicamentos que são mais caros, cada vez mais se descobre doenças mais cedo, a gente vai falar daqui 2 slides sobre isso, já estou me adiantando um pouco. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho essa transição demográfica. Então, a gente tinha, pensando na pirâmide populacional, ela tem bem a cara de uma pirâmide, né? A gente tinha muitos, pegar a década anterior à década de 80, é mais pirâmide ainda, tá? Mais no formato da pirâmide. Eu tenho muita gente nova e pouca gente idosa. E o que a gente está tendo? Está tendo uma inversão dessa pirâmide, um achatamento dessa pirâmide. A gente está aumentando consideravelmente o número de indivíduos idosos, indivíduos mais velhos, e diminuindo o número aí de indivíduos mais novos, ok? Então está tendo um aumento muito grande. Se pegar a pirâmide populacional aí da Baixada Santista, Baixada como um todo, aí e é muito claro, vocês têm muito idoso aí nessa região, ok? Agora as pessoas estão envelhecendo cada vez mais a custo do quê, gente? Estão envelhecendo cada vez mais a custa de novos exames, a custa de novos medicamentos, descoberta de doenças mais cedo. Então, dizíamos aí, falava-se o quê? Falava-se que hoje se fala muito que morre muita gente de câncer, o diagnóstico de câncer, tem muita gente com câncer aí. Tá, mas quem disse que no passado também não morria bastante? Quantas pessoas não morreram sem o diagnóstico correto do que eles tinham? Ok? E, de novo, a população está envelhecendo cada vez mais. Então, peguem vocês, a idade que vocês têm, voltem lá para o pai de vocês, ou mais ainda, melhor ainda, na verdade, voltem aí para os avós de vocês. A idade que vocês têm, com certeza, eu diria que a grande maioria esmagadora dos avós de vocês já tinham filhos na idade que vocês têm hoje.
certo? E alguns com vários filhos na idade que vocês têm hoje. Então, só que olha lá, estão fazendo paralelo dos avós de vocês com vocês, e hoje, grande maioria de vocês aí, alguns de vocês aí até têm alguns filhos, mas a grande maioria não tem filhos. Então, a população está envelhecendo cada vez mais, está cada vez menos número de crianças aí, vamos pensar assim, né? E eu brinco com todo mundo, né? A brincadeira que eu faço, que eu acabo falando para todo mundo, se você não quer ficar sem emprego, vá depois se especializar em gerontologia, em geriatria aí, porque a população vai envelhecer, então a gente tem que estar especialista nesse setor aí. Então é uma dica que eu acabo dando para todo mundo aí, se especializar nessa área de geriatria ou gerontologia aí, né? Não é que pediatria não vai ser importante, é óbvio que vai ser também. Mas se eu tiver que concorrer, se eu tiver que brigar por um emprego, vou ter um emprego muito maior, porque vou ter muito mais gente idosa, então vou ter mais facilidade no meu emprego, eu conhecendo mais de gerontologia do que pediatria. Mas é óbvio, se eu for trabalhar, por exemplo, no hospital pediátrico, eu tenho que saber de pediatria, são coisas diferentes aí, tá? Então, a gente tinha lá, ó, 10% da população era idosa, e a 2030 aí vamos chegar aí a 15% dessa população idosa, mais de 40 milhões aí de brasileiros idosos. Então, uma população bastante grande aí de idosos, tá? E por que essa população está envelhecendo? De novo, eu falei, envelhecendo muitas vezes o que? Graças a diagnósticos feitos com antecedência aí, e as pessoas acabam tendo múltiplas patologias aí, ok? Doenças crônicas. Então, aqui eu tenho um trabalho que eu trouxe para vocês, né, pegando o percentual de pessoas aí, né, de acordo com a faixa etária aí, que declararam ter pelo menos uma de 12 doenças crônicas que foram avaliadas. Então, vai verificando, vai passando a idade, vai aumentando o número, o percentual dessa população. Então, pessoas, né, 65 anos ou mais, os idosos, praticamente 80%, 8 em cada 10 idosos tinha pelo menos uma. Olha o que eu estou falando. 31,3% aí afirmaram ter pelo menos uma doença crônica. Eu estou pegando a população como um todo, tá? Qualquer faixa etária. 5,9% declararam ter 3 ou mais doenças crônicas. E aí, o que eu tenho? O que eu tenho aí? Eu tenho que eu tenho uma população muito grande de idosos. Então, a gente pega o idoso é hipertenso, ele é diabético, tem colesterol alto, ele é hipercolesterolêmico, aí tem um problema inflamatório, tem um problema na coluna, etc, 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 etc. Eu já cheguei a atender paciente que tinha especificamente 20 patologias. Então, gente, é de ficar louco. Tudo bem, o cara também adorava uma doença, mas, enfim, era uma senhora, na verdade. Mas 20 patologias diferentes associadas. Então, gente, é bastante Só complicado. adorava uma doença é fogo, hein? Não tem gente que adora um medicamento, gente, não tem hipocondríaco, tem idoso é extremamente comum. Idoso eu brinco, mas é bem por aí mesmo. Idoso sabe que vai doer amanhã, já está tomando o anti-inflamatório hoje, porque ele sabe que amanhã vai estar doendo. Idoso ama o anti-inflamatório, certo? E tem muita gente que, sabe, espirrou, não, tô com gripe. Ai, tá doendo a cabeça, é cefaleia. Quer dizer, a pessoa não quer ir buscar nome de tênis, já está associando isso a uma patologia. E, infelizmente, é isso mesmo. Eu sei que parece horroroso, soa feio, mas infelizmente é por aí mesmo, tá? Aí a gente vai começar a fazer alguns exercícios aqui mentais, aí vamos discutir algumas coisas. Então, eu tenho 2 equipes de programa Saúde da Família. Essas 2 equipes aí, ela presta assistência a 10 mil pacientes. Então, eles atendem 10 mil pacientes que possuem essa patologia. Então, pegou aquela população e pegou a população que tem hipercolesterolemia, pacientes com taxa de colesterol alto. Então, tem 10 mil pacientes com essa taxa de colesterol alto. Esses pacientes, eles podem ser tratados com o fármaco A ou com o fármaco B. Existem 2 propostas para você tratar. O fármaco A, ele tem uma eficácia de 70% e ele custa 500.
500 o quê? 500 reais, 500 dólares, 500 euros, 500 qualquer coisa. 500 unidades monetárias, custa 500, tá? E o fármaco B tem uma eficácia de 60%. E ele custa 200 unidades monetárias, custa 500 reais um e o outro custa 200 reais. Esse é o custo do paciente tratado. Depois a gente vai discutir o que é custo aí, tá bom? Mas para tratar um paciente eu gasto 500 e para tratar o outro paciente eu gasto 200. Vocês escolhem o fármaco A ou o fármaco B para tratar esses pacientes, gente? Bom, eu escolheria o B, professor. Você escolheria o B. Alguém escolhe o A? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Valéria escolheu o B. Walter, você anda muito calado. Você está aí assistindo aula, Walter? Você escolhe o A ou escolhe o B? Eu escolho o B, professor, porque a margem de eficácia é muito pequena, então, nesse caso, optar pelo mais barato. Ok. Alguém escolhe o A? B, o Walter vai no A. E por que você escolheu o A, Walter? Porque você é rico, é isso? Você tem dinheiro? Só para ver o que você ia falar. Só para ver o que eu ia falar, né? O Walter tem grana, professor. O quê? O Walter tem grana. É, o Walter é rico, eu sei disso. Não, pelo amor de Deus, não é nada, oxi. Ainda tem duas bocas para criar lá, né, gente? E é complicado, né? Tem que trabalhar. Quem pariu Mateu que balance. Eu lembro disso aí todo dia, professor. Tá certo. Fralda tá cara, mamadeira tá cara, leite tá caro, cada um com seus problemas, gente. É, isso aí. Minha religião não permite, então vamos mudar. Vamos continuar por outro lado. Então tá, então vamos lá, gente. Então, não passa, Walter, não entendi a frase da Elô, mas vamos lá. Professor, não passa, isso deve ser para o resto da vida. Não importa se os filhos cresçam, o trabalho vai ser outros, é dor de cabeça também. Verdade, mas a melhor coisa que tem é você trabalhar para os filhos, né? Uma vez que você tem filho, é um caminho assim que não volta mais, porque você também não vive mais sem. Tá certo, ema, cada um com seus problemas, gente. Como eu disse, minha religião não permite, então não quero nem saber, tá? Então, vamos lá. Elô, vamos lá. Vou pegar você que você falou que você ficaria... eu pedi justificativas, você falou que ficaria com o fármaco B, porque o fármaco B tem uma diferença de eficácia de 10%, ok? E uma diferença de preço relativamente grande, né? Do fármaco B para o fármaco A, o fármaco A é 2,5 vezes mais caro do que o fármaco B. Então, vamos lá. É uma boa justificativa, Elô. É um caminho que pode ser escolhido. Mas aí, vamos lá. Nós estamos falando de paciente com hipercolesterolemia. Então, paciente que tem a taxa de colesterol alto. Um colesterol alto não tratado. O que causa um colesterol alto não tratado? Aterosclerose, professor. Isso, pode levar ao que mais? O final disso, isso pode evoluir para antes de chegar no óbito, ok. A Isabela já escreveu aqui. Pode falar, gente, pode falar. Levaria a pressão também, né, professor? Arterial. Sim. Até uma embolia, né, professor? Sim, aí colocou aqui um AVC, perfeito. Tem gente escrevendo aqui no chat aí. Então, isso vai levar para um infarto, para um AVC, para uma trombose, a Elô colocou, perfeito. Então, o que acontece, Elô? Então, eu não tratar o meu paciente adequadamente, eu posso levar a um infarto desse paciente. Eu posso levar um infarto, um AVC, que provavelmente eu vou deixar esse paciente... eu vou diminuir a produção, pensando em pessoa ativa, produtiva, eu vou diminuir. Essa pessoa, de repente, vai deixar de trabalhar, se tiver um AVC, tiver alguma sequela. E o que acontece com isso tudo?
é um custo para o serviço de saúde também tratar esse paciente. Então, será que eu dar um melhor medicamento não fica mais barato do que eu ter que tratar depois o infarto deste paciente? Não sei se vocês conseguiram captar a minha pergunta aí. Ok? Então, assim, não Professor, disse que tem que ficar com A. Oi, pode falar. Mas também se o paciente morrer, não tem nada para tratar, nem gastar. Sim, sim, não tem nada para tratar, eu concordo, mas um paciente com uma taxa de colesterol alta, a probabilidade dele ir para um óbito direto é uma probabilidade, eu diria, relativamente pequena, vai. Ele acaba tendo um infarto, ele acaba tendo um AVC e vai ficar sequelado aí e dá trabalho para todo mundo. Ok? Mas pode evoluir a óbito? É óbvio que pode, não tem a menor dúvida. Então, o que que acontece? Aonde eu quero chegar com isso, gente? Então, eu tenho que avaliar esses 10% de eficácia, eu não disse de novo, tem que ficar com A. Será que esses 10% de eficácia, de diferença, não seria interessante? Olha a pergunta, não seria interessante para eu cobrir o custo desse paciente que tem um AVC, que pode chegar a um AVC, que pode ser um sequelado, alguma coisa do gênero? Não sei. Temos que fazer esse tipo de estudo. A farmacoeconomia ela vem para isso, para trazer algumas discussões aí à tona para a gente poder fazer. Então, assim, então você escolheria o fármaco A? Não, eu também não escolheria o fármaco A. Qual é a palavra-chave que a gente vai estar utilizando nas próximas aulas aí? A palavra-chave nossa chama-se protocolo. Então, eu faria um protocolo de uso do medicamento. O que é um protocolo de uso do medicamento, gente? Eu sei que o fármaco A tem uma eficácia de 70% e o fármaco B tem 60% de eficácia. Então, eu sei que de cada 100 pessoas tratadas, 60 delas teremos uma eficácia com esse medicamento. Mas eu sei quem são as 60? Eu não sei. Se eu soubesse quem são as 60 que terão eficácia com o medicamento e quais são as 70, eu saberia para qual grupo eu dou qual medicamento. Então, a minha sugestão é criar um protocolo de uso. O que é um protocolo de uso? Eu começo com fármaco B e dou fármaco B para todo mundo. Então, meus 10 mil pacientes vão utilizar o fármaco B. Se ele tem uma eficácia de 60%, significa que dos 10 mil, 4 mil pacientes não responderão a esse tratamento, 60% é eficaz. Então, dos 10 mil, 4 mil não responderão. Aí, esses 4 mil, o que eu faço com os 4 mil? Eu dou o fármaco A. Então, eu uso o fármaco B por 3 meses, 4 meses, colho o exame desse paciente de novo, vou verificar quais os pacientes que não responderam ao tratamento, e aí eu tenho 4 mil, esses 4 mil eu vou lá e dou o fármaco A. E aí eu vou dar o fármaco A para esses 4 mil pacientes, que eu vou ter uma eficácia de 70%. O que significa? 70% de 4 mil são 2.800 pacientes. Então, eu dei para 4 mil, 2.800 vão responder e 1.200 não vão. Então, no final das contas, eu tenho dos 10 mil pacientes, somente 1.200 que não vão responder ao tratamento. Vou repetir. Se eu usasse só o fármaco B, eu teria 6 mil respondendo e 4 mil que não. Esses 4 mil pode me levar a esses problemas que a gente comentou, infarto, AVC, etc, etc, etc. Se eu usar somente o fármaco A, só o A, eu vou ter que gastar uma grana violenta e vou ter o quê? 7 mil pacientes que responderam, mas 3 mil que não responderam, que eu vou ter que, além de eu gastar grana violenta com fármaco A, ainda tenho 3 mil que respondam, que não responderam, que eu pode ter esse infarto, eu vou ter que tratar esse paciente. Se eu usar a combinação dos dois, esse protocolo, quer dizer, começo todo mundo com um, quem não respondeu eu vou para o outro, no final das contas eu vou ter somente 1.200 que não responderam. Olha a diferença, esses números que eu quis trazer para vocês. O B é 4 mil, o A é 3 mil, se eu fizer esse protocolo, eu vou ter somente 1.200 que não responderam, que eu vou ter que buscar uma outra alternativa ainda aí. Então, eu preciso ter os dois medicamentos.
A minha sugestão é tudo, mas não vou comprar os dois ou comprar uma grande quantidade, é fazer de novo o protocolo e vamos estudar em cima do protocolo qual é o perfil, eu tenho que descobrir qual é o perfil de paciente que eu vou utilizar aquele medicamento, ok? Vou dar outro exemplo, esse vocês vão saber me responder. Um médico prescreve para um paciente lá, chega numa receita na drogaria, o médico prescreve para o paciente tomar dipirona ou paracetamol se tiver dor ou febre. O paciente, normalmente, ele chega numa drogaria, ele vai assim, me fala qual que é o mais barato, né? Me dá o mais barato porque eu quero levar o mais barato. O médico pediu um ou outro, ele vai querer levar o mais barato. E aí, nem sempre o mais barato é o melhor, e também tem aquela coisa, vou chutar aí preço, não faço a mínima ideia de preço, gente, tá? Mas vou chutar preços aí. De repente, a dipirona está custando R$ 2. E o paracetamol está custando 3. Então, então é melhor se eu levar o dipirona, que o dipirona é mais barato. Mas assim, o dipirona, o frasquinho tem 10 ml e o paracetamol tem 20 ml. Então, no final das contas, o paracetamol está mais barato porque ele tem o dobro do volume. Mas aí, chegou na drogaria, dipirona ou paracetamol, qual dos dois vocês vão vender para o paciente? Qual dos dois vocês vão indicar para esse paciente? Alguém pode me ajudar? Professor, eu indicaria o paracetamol. Por que o paracetamol? Porque, que nem o senhor falou, vai levar o dobro, então... Não, mas esquece esse dobro. Parte. Esquece esse dobro. Vamos imaginar que o preço dos dois seja exatamente o mesmo, Ricardo. Supondo que fosse exatamente o mesmo. Esquecendo essa parte de volume, de preço. Imaginando que os dois fossem exatamente o mesmo. Qual dos dois você indicaria, ou quem quiser falar aí? Opa, o que tem mais nome entre os dois é a dipirona, né? Então, eu indicaria pelo nome de dipirona, né? Pela marca, né? Que é mais conhecida. Tá. Aqui ele está dizendo que é dipirona porque é mais eficaz. E aí, alguém diz alguma outra coisa? Por que eu não escolheria dipirona e escolheria, por exemplo, paracetamol? Ou por que eu... Oi, desculpa, pode falar. Eu indicaria o dipirona, né? Pelos motivos que eu coloquei aí, né? Para mim, ele tem mais duração contra a dor, né? E se o paciente também não fosse alérgico, eu indicaria sempre o dipirona, que eu acho que ele é mais eficaz para dor do que o paracetamol, a não ser que ele seja alérgico à dipirona. Ok, eu vou comentar isso. Então, tudo bem, tá certinho. É uma das respostas. Tem mais respostas aí. Alguém pode me dizer mais alguma coisa? Que caso que eu vou usar o paracetamol e não vou usar a dipirona? Qual é o principal efeito colateral da dipirona, gente? O paciente que toma dipirona reclama do quê? Pressão baixa. Então, perfeito, Irlanda. Então, vamos lá. Vamos juntar o ILE com o CREA aí. Então, assim, vamos juntar o que você falou aí com o que a Elô falou. Então, assim, falando da Elô, ela diz que ela prefere esse porque ela já conhece o organismo dela e o organismo dela responde melhor a esse medicamento. Se a gente tiver com o paciente na frente e a gente, de repente, ele também não tiver nenhuma escolha, a gente não sabe qual dos dois dá, você pode até dizer, para mim, este funciona melhor, mas eu não sei para aquele paciente. Então, assim, o que eu preciso entender, gente? Aí eu tenho que lembrar da farmacologia aí do Valber, lembra do Valber aí. Então, eu tenho que entender mecanismo de ação, tenho que entender a escolha do paciente, perfil do paciente. Minha mãe, por exemplo, ela não pode tomar dipirona, porque ela toma dipirona e a pressão dela cai bastante. Então, para minha mãe, não adianta dipirona, tem que ser paracetamol. Se é um paciente que tem um problema hepático, ele não pode tomar paracetamol, tem que ser dipirona. Então, não é simplesmente você dizer para o paciente, você colocar dipirona ou paracetamol, você vai escolher o que é mais barato, ou vai escolher o que é mais caro, ou vai escolher dentro da farmácia o que te dá maior comissão, porque de repente esse dá maior comissão para quem está dentro da drogaria. Eu tenho que entender algumas coisas aí para poder fazer a escolha adequada deste medicamento. Então, eu tenho que fazer uma escolha baseada em algumas opções, não é só
olhar preço do medicamento e dizer que o mais barato é melhor. Ah, o mais barato é o dipirona, então eu vou ficar com a dipirona. Não, o mais barato é o paracetamol, eu vou ficar com o paracetamol. Mas se o paciente é um paciente que tem uma doença hepática, você não vai ficar. A Tainá está falando, como no caso de gravidez também. Perfeito, Tainá. Você tem que entender o perfil do paciente. Qual é o perfil do paciente para você tentar fazer a melhor escolha, tá? Então, o que a gente tem que fazer aí? A gente tem que tomar decisões, né? Então, eu vou fazer a tomada de decisão, vou escolher o medicamento baseado no quê? Baseado na informação que eu tenho, baseado no conhecimento, baseado na vivência que eu tenho. Então, desta forma que eu vou escolher qual é o melhor medicamento, que caminho que eu vou estar seguindo aí, ok? Então, a economia da saúde, a palavrinha-chave é o quê? A gente nunca vai ter recurso, gente. A gente sabe, a gente já falou, a gente nunca vai ter dinheiro para comprar tudo que a gente quer, nunca. Não adianta. Lembrem do salário da aula passada. Eu vou dobrar o salário, daqui 3 meses, 6 meses, você está reclamando que está sem grana de novo. Ok? Então, a gente nunca vai ter recurso suficiente para comprar as coisas, tá? Então, o que a gente vai estar tentando fazer, o que a gente vai estar escolhendo aqui, né? Então, o que eu devo fazer, o que eu devo deixar de fazer? Qual é a melhor escolha? Qual seria a melhor alternativa aí que eu tenho? Então, vamos lá. Vamos para outro. Eu tenho 2 procedimentos. O procedimento A tem uma cura de 95% e o procedimento B tem uma cura de 90%. Qual dos 2 procedimentos eu escolho, o A ou o B? Bom, se for o mesmo custo-benefício, né, professor? Tá, então a gente vai falar de custo-benefício daqui a pouquinho, tá? Mas você falou uma coisa importante aí, que é a primeira palavra que é custo. Em primeiro lugar, precisa saber quanto custa. Eu falei quanto custa? Não, eu não falei quanto custa. Então, quanto custa cada um deles? Né? Vocês estão olhando a porcentagem, 95% de cura. E aí, se eu disser para vocês, o B é um medicamento novo, então desculpa, é o que já existe, já está disponível no mercado, e o medicamento A é um medicamento novo, então acabou de ser lançado, o laboratório está lá enchendo o saco, e aí o que acontece? Eu digo para você, Gabriel, que o medicamento A custa 300 reais, $300, 300 qualquer coisa, e o medicamento B custa 20. Você fica com A ou com B? Nossa, sem dúvidas o B, né, professor? Cuidado com sem dúvida que você vai cair do cavalo comigo, hein? Cuidado, hein? Meio óbvio. Walter, você escolheu o A, você continua com A, Walter? Está lá dando dinheiro, você é rico mesmo, né, Walter? Depois que o senhor colocou o custo aí, eu vou para B. Eu não tinha pensado Com certeza é igual o Gabriel, não? Oi? Com certeza é igual o Gabriel? Não, com certeza não. Mas eu fiquei na dúvida. Na hora que, depois do custo, aí meu pensamento já mudou, entendeu? Ok, tá faltando uma coisa importante aí. O que tá faltando aí, gente? Avaliar os efeitos colaterais, né, professor? Pode Eu ter de um fármaco para o outro. Lembrem-se que todo medicamento mais novo, a propaganda é que todo medicamento mais novo tem menos efeito colateral. Mesmo se for diferença mínima, ainda mais o fármaco B, por enquanto. Eu vou no B. E vai no B. Falta uma coisa importante que eu não falei. O que está faltando? Alguém consegue imaginar? Assim, é um medicamento novo, né? A gente não sabe a longo prazo, né, os efeitos, né, o que pode ocorrer durante o tratamento, né? Então, eu prefiro optar pelo B. Não sei, estou dando minha opinião, não sei se... Ok, tranquilo, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu quero, gente.
A gente está discutindo aí, as discussões, eu quero que vocês participem, é importante vocês participarem, deem sua opinião, aqui ninguém vai dizer que está certo ou está errado, a gente vai discutir. Tem menos de 1 minuto, vão pensando, eu preciso fechar a sala porque vai cair, aí não vai dar para ouvir, eu sei que alguém vai começar a falar alguma coisa. Oi. É para saber se tem disponível? Não, eu já tenho ele disponível. Eu quero saber qual dos dois você vai querer, o procedimento A ou o procedimento B, o fármaco A ou o fármaco B. Eu estou fechando a sala e estou abrindo de novo, que está caindo, gente. Estou abrindo, passando o link, a gente continua. Então, vamos lá, vamos voltar. Quem tiver que entrar, vai entrando aí. Então, acontece o seguinte, um tem uma cura de 95% e custa 300. O outro tem uma cura de 90% e custa 20. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pensou em alguma coisa antes de eu fazer as minhas considerações? Não? Não? Então, assim, falta uma pergunta bem importante aí. Nós estamos falando de um procedimento. Qual é esse procedimento? Eu estou tratando o quê? O que que eu estou tratando? O que eu estou tratando aí? Então, muitos de vocês, isso é super normal, é extremamente normal. Quem bate o olho acaba indo para esta linha de raciocínio, dizer que 5% de eficácia eu vou ficar com mais barato. Mas se eu tiver, por exemplo, falando de uma dermatofitose, ok, o que é uma dermatofitose?
É uma alergia comum, uma alergia simples. Então, uma alergia simples, para que eu vou gastar 15 vezes mais com medicamento? Vamos até ter o próprio protocolo, que a gente acabou de falar no protocolo anterior. Então, de repente, eu vou começar com esse, que custa 20. A chance de eu ter uma cura é uma chance muito alta, né? E se não resolver, eu passo para outro. Não resolver, eu passo para outro e assim por diante. Eu não preciso atacar diretamente com esse aqui que custa muito caro, certo? Para tratar uma dermatofitose, tratar aí uma alergia, não tem problema. Agora, e se eu for tratar um câncer, gente? Diz para mim, curar. Quando eu falo curar, a palavra é importante. Para um câncer, uma cura significa o paciente não ter recidiva, o paciente não ter metástase, o paciente não ter que reinternar, não ter que fazer nova quimioterapia, etc, 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 por conta de um câncer. Será que 5% de cura não faz a diferença para um tratamento de câncer? Será, de novo, será. Ok? Então, de novo, a gente tem uma discussão a fazer. Ok? Por isso que eu falei, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pega aqueles panfletinhos, aqueles documentos de laboratório, eles falam, esse é tanto por cento mais eficaz do que o outro, mas quanto ele custa? O que eu estou tratando? Uma hipertensão, existe cura para hipertensão? Não existe. Agora, existe uma pressão controlada. Será que o remédio mais barato não já controla a sua pressão ou tem que usar o mais caro? Tem paciente que não resolve, tem que utilizar o mais caro. Então, eu preciso entender exatamente do que a gente está falando aí. Fechados? Ok? Então, eu não disse que tem que ser o A ou tem o B. Eu começaria pelo B, o protocolo, e depois iria para o A. Mas se eu estiver falando de um câncer, aí eu vou parar para repensar, né? Depende da patologia. Se eu estiver falando de um câncer, não sei. Não sei. 5% de cura me chama muita atenção. Vamos para o próximo. Eu tenho 2 próteses. Uma prótese tem durabilidade de 8 anos, outra tem durabilidade de 12. E aí, fico com a prótese A ou com a prótese B? Qual das 2 próteses vocês escolhem? 12 anos, né, Fô? Primeiramente, assim, pelas informações assim superficiais, ficaria com a que tem mais durabilidade, 12 anos. Tá. Por que é superficial? O que falta para você se aprofundar um pouco mais nisso? Valor. Então tá bom. Para você Eu ficar acho que não só os valores, mas assim a deficiência, né, que o paciente tem também. Então porque tá às lá. vezes... Então, o valor tá aí. Pode falar, Ana. Pensaria na idade. Por exemplo, dependendo do que for, você tem, não sei, estamos falando de prótese, eu estou pensando numa questão ortopédica. Vamos supor, tá? Porque a gente está falando de prótese, não sei de que tipo de que é. E que eu acho que esse é um ponto também. Eu só estou falando de uma criança que vai crescer. Vai adiantar eu colocar uma prótese que vai durar 12 anos? Será que vai valer a pena? Mesmo que ela tenha mais tempo, né? Porque a criança cresce, de repente eu vou ter um ideal, não sei. Ok, então eu vou juntar o que você falou com o que a Elô falou, tá? Perfeito, os dois comentários estão perfeitos, gente, tá? Então, a primeira coisa, a Elô perguntou quanto que era o preço, então eu mostrei o preço aqui. Para quem gosta de matemática, lembrar daquelas coisas de matemática, MMC, MDC, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, fizer as continhas aí, você vai verificar que a cada 24 anos eu troco a prótese A eu troco 2 vezes, e a prótese B eu troco uma vez só a cada 24 anos. Então, a Elô também perguntou, né, prótese do quê? Prótese para quê? Então, eu vou juntar com o que a Ana falou. Então, eu vou juntar o comentário super perfeito, pertinente da Elô com o comentário da Ana, que foi também extremamente prudente. Então, primeira coisa, eu preciso entender qual é a prótese que nós estamos falando, né, gente?
Eu não estou falando de uma prótese dentária, não estou falando de uma dentadura, estou falando de uma prótese, por exemplo, uma prótese de quadril. Então, uma prótese de quadril. Normalmente, quem utiliza a prótese de quadril? Normalmente, quem utiliza a prótese de quadril é um indivíduo idoso. Então, eu preciso saber a idade desse paciente. Eu vou ser um pouco chato, como eu fui na semana passada, mas tem coisas importantes. Se eu pegar uma pessoa de, sei lá, de 70 anos que caiu e tem que colocar uma prótese de quadril aí. Gente, desculpa. Quem disse que essa pessoa vai viver até os 80? Estou sendo chato, mas é importante a gente fazer essa discussão. Quem disse que essa pessoa vai ter mais 10 anos de vida? Então, eu vou colocar a prótese B, que vale 12 anos, vai até 82. Será que essa pessoa vai viver até os 82? É um ponto de interrogação. Se é uma criança, essa prótese, será que eu não vou ter que trocar a prótese com o passar do tempo, que essa criança vai estar crescendo, vai estar se desenvolvendo? Qual é a idade dessa criança para eu trocar essa prótese? Então, é uma outra discussão super pertinente, que foi o que a Ana falou. Certo? Professor, Pode falar. mas aí não entraria também dentro desse custo, entraria o custo da cirurgia, dos remédios para você não ter rejeição dessa prótese também? Sim, perfeito, perfeito. Pensei nisso também. Porque se você colocar na balança o preço de 4, de 9 mil, 2 cirurgias, 2 medicamentos para rejeição e medicamentos também de pós-cirúrgico ou pré-cirúrgico, não entra dentro desse custo, né? Sim, Então, teria que ver também isso. Perfeito, exatamente. Custo de instrumentação, centro cirúrgico, internação e tudo mais. Uma prótese de quadril, você vai ter que fazer o quê? Você tem que internar o paciente. Então, você tem o custo do leito. Você vai para o centro cirúrgico. Quanto custa o centro cirúrgico? Você vai ter que fazer o uso de anticoagulante. Quanto custa? Será que esse paciente não vai pegar uma infecção? Uma infecção hospitalar? Quer dizer, você vai ter um custo que você tem que avaliar por trás. É por isso que eu falei que a gente não pode olhar somente o preço do medicamento. Tem muitas coisas envolvidas por trás. Não é olhar se a dipirona ou o paracetamol é mais barato. Não é eu olhar se aquele tratamento do medicamento para colesterol eu fico com um ou com o outro porque esse aqui é mais barato. Eu tenho que ter uma visão, é que eu estou tentando passar para você, tem que olhar muitas coisas que estão acontecendo. Então, essa prótese, eu vou ter que internar o paciente, vou ter que fazer uma cirurgia de novo. O paciente vai viver? Não sei. O paciente vai aguentar essa pessoa de 70 anos, você põe uma prótese de 12, será que ela vai viver até 82? Será que com 82 anos ainda vou conseguir fazer uma cirurgia? E a gente sabe, gente, que a prótese dura 12 anos, mas o paciente fica com ela 20 anos também, né? E vive bem também. Então, de novo, eu não estou dizendo que tem que ser a A ou tem que ser a B. Eu vou criar um protocolo, eu posso, de novo, criar um protocolo de uso. Se for criança, eu vou para a prótese B. Se for adulto acima de tantos anos, eu vou para a prótese A. Se for um adulto, mesmo que seja uma pessoa de 65 anos, 70 anos, mas não tenha tantas comorbidades, eu fico com a B, porque a B dura mais, porque já que é uma pessoa saudável, a chance dela sobreviver e aguentar mais uma cirurgia talvez seja maior. Mas se é uma pessoa que tem 60 anos, já é hipertenso, já tem colesterol alto, é tabagista, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Gente, para que eu ainda vou dar uma prótese que vale mais tempo? É isso que eu estou querendo colocar para vocês. Farmacoeconomia não é olhar somente o preço. A gente discutiu um monte de coisas aí dentro deste exemplo. E a farmacoeconomia, ela está dentro deste ciclo do medicamento. A gente vai falar do ciclo do medicamento mais para frente, que quando a gente seleciona dentro de um hospital o que a gente vai trabalhar, o hospital não é drogaria. Drogaria, gente, tem que trabalhar com medicamentos de vários distribuidores, vários fornecedores, vários laboratórios, várias concentrações, porque o médico pode prescrever qualquer um deles. No hospital, a gente trabalha com uma lista pequena de medicamentos. A gente vai discutir isso aqui mais para frente no segundo semestre. Vocês vão ter aula comigo de seleção e padronização. Mas um dos critérios que utiliza para avaliar se eu vou padronizar ou não o medicamento é a farmacoeconomia.
eu padronizo, eu trabalho com esse medicamento, quanto ele custa, mas o custo não olha a diferença, eu estou falando de preço. Preço da dipirona é aqueles R$2. O custo da dipirona é diferente, certo? O custo tem que avaliar tudo isso. O preço, né, daquela prótese é um, o custo é outro, tá? Então, deixa eu ver. Não vou conseguir dar tudo que eu dei no pessoal da manhã, porque... Opa, desculpa. Que eu vou voltar aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que entender, né? Será que tudo que é novo, medicamento lançado, ele vai agregar algum benefício significativo? Ele é bom, ele não é bom para mim? Como é que eu vou trabalhar com isso tudo? Então, exemplo que eu gosto de dar, que eu acabo brincando bastante, mas eu acho bem interessante, se existisse uma manteiga em bastão, então se existisse uma manteiga, uma margarina, igual a cola que a gente tem em bastão, se existisse uma manteiga em bastão, ela é uma prioridade? Para mim ela é. Por que para mim ela é? Porque moramos em 2 pessoas, eu e meu companheiro, então para mim é interessante, seria legal eu ter uma manteiga em bastão. Ela acrescenta valor? Para mim ela acrescenta, gente. Ela acrescenta, vale a pena? Para mim vale a pena, não tem que sujar no faca, não tem que lavar a louça, gente. Ok? Não vou gastar água, não vou gastar sabão, não vou gastar bucha. Então, para mim vale a pena. Eu posso pagar? Eu posso. Por que eu posso pagar? Porque eu consumo muito pouco. Então, eu estou considerando o meu valor individual e também tenho que considerar o valor coletivo. Vamos trazer isso para a casa da minha mãe. Para minha mãe é uma prioridade? Nenhuma. Acrescenta valor? Nenhum para ela. Vale a pena para ela? De forma alguma. Minha mãe, minha irmã e mais 2 sobrinhos, moram em 4 naquela casa. Comem pra caramba. Minha mãe cozinha muito, usa muito margarina. O preço, provavelmente, de um tubete desse, enfim, provavelmente é o preço de um pote de margarina de 500 gramas. Minha mãe cozinha um bando. Então, gente, para ela, isso aqui tem o quê? 30 gramas, 20 gramas, sei lá, o que seja, 30 gramas. Tem que pegar 10 desse bastão aqui para você ter um pote de margarina de meio quilo. Então, gente, eu tenho que considerar. Para mim, vale a pena. Para ela, não vale. Aquele antibiótico para infecção urinária, de repente, aquele de última geração, para um paciente vale a pena. Ele pode pagar, para ele é importante, para outro paciente não pode. Aquele antifúngico que a gente discutiu, para um paciente, de repente, eu vou utilizar, para outro, não. Então, a gente tem um trabalho bem legal que foi publicado, foi avaliado de medicamentos que foram lançados no Canadá, de 1.147 medicamentos novos que foram lançados no Canadá, apenas 5, quase 6% aí deles, 68 medicamentos, realmente eram inovadores, o resto não tinha nada de inovação. Lembra daquela historinha que a gente falou o ano passado de loratadina, desloratadina, prednisona, prednisolona. O que muda? Não tem grandes inovações. É óbvio que a cinética é diferente, mas o preço aumenta absurdamente e não é tão diferente um do outro. Então, isso não é medicamento novo, não é inovador. É um medicamento novo, mas não é inovador. É uma diferença entre novo e inovador. Aqui é o último slide, realmente. Eu parei aqui com o pessoal da manhã também. Então, o que acontece? O que eu tenho aqui? Existe uma coisa chamada diretriz, então a gente tem muitas diretrizes que cuidam da parte da saúde. Diretriz é um direcionamento, como você tratar determinada patologia. Então, eles pegam os expertises, as pessoas que mais conhecem sobre o tratamento daquela patologia, e pede para as pessoas dizer como é que vão tratar aquela patologia. Então, foi feita uma diretriz de diabetes, e nessa diretriz de diabetes, eles informam quais são os medicamentos que constam naquela diretriz para o tratamento da diabetes. Ele vai dizer depois qual é o perfil de cada paciente para tratar com cada um desses medicamentos. E aí, o que eu peguei? Eu fui num site que é chamado Banco de Preços em Saúde, que ele pega o preço que qualquer prefeitura, qualquer órgão público comprou esses medicamentos no Brasil inteiro. Então, ele traz o preço que foi vendido isso para o Brasil inteiro, instituição pública, tá, gente?
Então, esse preço é bem diferente do que você paga na drogaria, porque instituição pública é isenta de um monte de taxa, de imposto, enfim, e compra em grande quantidade, paga um preço bem irrisório. Eu peguei todos esses medicamentos e tem lá, glibenclamida. O glibenclamida, ele custa 2 centavos cada comprimido de glibenclamida. O dapaglifosina custa R$ 2,00, quando eu fiz isso, né? Custava R$ 2,87, R$ 2,80, R$ 2,90 aí. Então, eu tenho uma diferença de preço entre eles de 11.900%. Então, isso significa o quê? Que esse medicamento é 11.900% melhor do que o glibenclamida? Não, gente. Olhar, se vocês já tiveram diabetes com Valber, mas Valber dá uma big de uma aula de diabetes, se não tiveram, vão ter aula de diabetes com Valber aí, excepcional aula dele de diabetes, ele vai dizer qual é a classificação. Então, eu vou criar padrão, eu vou criar protocolo, que a gente ensina para vocês, o que o Valber ensina é o protocolo de uso da droga, certo? Então, para aquele perfil de paciente usa essa droga, não respondeu, eu passo para aquela. Então, essa dá menos efeito colateral, se o paciente tem isso, você dá aquilo, se o paciente tem aquilo, você dá o outro, e assim por diante. Então, olha aqui um exemplo de farmacoeconomia maravilhoso. Você vai pagar 2 centavos no comprimido ou vai pagar R$ 2,90 por comprimido? Depende do que você quer. Se você pode pagar e se você realmente precisa desse tipo de medicamento. Ok? Fechado, gente? Semana que vem a gente começa a partir desse daqui, a gente vai falar como é que você calcula preço de medicamento, como é que o preço do medicamento chega na prateleira aí da drogaria, quanto é que o laboratório vai cobrar ou não pelo medicamento. A gente volta a partir daqui na semana que vem. Essa semana vocês estão livres de TP comigo, tá bom? Bom final de semana para todo mundo aí. E a gente se fala na semana que vem. Obrigada, prof. Boa noite.